E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje eu quero debater com vocês um assunto que talvez nem todo mundo tenha essa experiência, mas eu acredito que todo colecionador que é empolgado, que gosta de mexer nas suas coisas, acaba cometendo esses erros aqui. Na verdade, não são exatamente erros, são coisas que acontecem na vida de qualquer colecionador e principalmente se você é um colecionador que gosta de mexer nos seus consoles, isso deve acontecer com mais frequência. Quando a gente começa a mexer, por exemplo, num console e a gente quebra o console que a gente estava mexendo, às vezes a gente tenta fazer um mod, o mod dá errado, ou às vezes a gente tenta fazer uma atualização e a atualização brica o nosso Everdrive, enfim, são coisas que acontecem, todo mundo está suscetível a isso. Por exemplo, tem várias pessoas que vem falar comigo nos comentários que tentou atualizar o PSIO, só que o PSIO dela tinha um chip diferente e acabou bricando todo o PSIO da pessoa. São coisas que podem acontecer, lógico que a gente tem que pesquisar muito, ler muito, mas às vezes pode acontecer, ou às vezes você vai fazer uma modificação no console, colocar um mod RGB e você acaba rompendo trilha. Você às vezes vai trocar um capacitor, você acaba rompendo todas as trilhas em vez de trocar o capacitor. Cara, são coisas que acontecem, principalmente quando a gente não tem tanta experiência em solda, em componente, a gente vai fazendo algumas cacas ou às vezes desatenção. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque muitas vezes vocês veem os vídeos de modificação que eu tenho feito no canal, tudo que eu tenho produzido de conteúdo sobre isso, e às vezes pode passar a impressão de que eu sou bom nisso. Cara, eu não sou bom em solda, eu não... Assim, eu tô aprendendo. Os consoles e os vídeos que eu mostrei para vocês são aprendizado. Por exemplo, os últimos mods que eu fiz para vocês, eu não filmei eu construindo a placa, porque eu filmei construindo a placa às vezes deu errado, ou às vezes demorou horas e eu deixei parado por um dia para fazer no outro, porque eu tô adquirindo experiência, mas eu sou só um cara corajoso. E no meio dessa coragem aconteceu desastres. E a gente não está impedido porque eu já fiz uma modificação, então nada vai dar errado. Não, às vezes pode dar errado. E eu quero compartilhar com vocês alguma dessas histórias tristes, porque aconteceu nessa semana uma que, cara, fiquei muito triste. De verdade, foi uma coisa assim, foi uma desatenção minha e eu acabei queimando um console e condenando ele. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Quando você decide realmente fazer as suas próprias modificações nos consoles, você tem que entender que, mesmo que seja trocar uma pasta térmica, se você não souber o que você está fazendo, você corre o risco de você quebrar alguma coisa. Mas você não fazer isso também por medo é um erro. Eu acho que os erros estão aqui para um aprendizado. Quando eu quebrei esse console, que é o que eu vou compartilhar com vocês, porque os outros eu já comprei quebrado e não consegui arrumar, ou eu quebrei e consegui arrumar, né? Mas quando você compra um console e você quebra ele porque você está fazendo uma modificação, tentando consertar, eu penso assim, que o dinheiro daquele console, na verdade, foi o curso que eu paguei. É como se eu tivesse pagado um curso de como mexer num console, como quebrar um console. E eu tenho certeza que depois disso, desse curso que eu paguei, que foi a quebra do console, eu aprendi muito mais com isso. E se você é um colecionador, cara, eu não consigo ver uma outra saída senão você aprender a mexer. Vamos falar a verdade, você compra um Nintendo 64, como que você não troca um capacitor dele? Hora ou menos hora você vai precisar. E se você precisar toda vez de ter que levar num técnico, eu não sei quanto um técnico cobra para trocar 100% dos capacitores de um console, mas eu imagino que menos de R$150 não é. Vamos falar a verdade, hoje o Brasil está muito caro viver no Brasil, está tudo inflacionado, o cara precisa pagar às vezes aluguel, precisa pagar funcionário, pagar a hora dele, não é um trabalho que você faz em meia hora, é um trabalho cauteloso ali, que você vai demorar aí pelo menos vou dizer assim, um cara muito rápido, no mínimo umas 2 horas, entre abrir, limpar a placa, remover todos os capacitores, colocar capacitores novos, selecionar os capacitores, testar bonitinho, fechar o console, testar. Cara, é um tempo que a pessoa vai dedicar para aquilo lá.
Então, menos de R$ 150 eu não acho que alguém cobra. E se cobrar menos que isso, desconfie. Aí você vai ter os R$ 150, talvez 50 de frete, mais 50 para voltar, já foi aí R$ 250. Cara, é praticamente o preço de um console. Claro, tô falando só o console. Tô falando o console com controle, com fonte, não. É só o preço de um console novo. Às vezes seu console então tá com defeito e você não sabe consertar, vale às vezes a pena você vender ele como no estado, né, com defeito, e você comprar um console novo, só o console, do que você mandar arrumar. Tem todo, às vezes, o sentimento, mas, cara, vale muito mais a pena você se arriscar e consertar. Capacitor é uma coisa muito simples de fazer, muito fácil. Mas o primeiro que eu fiz, eu não tive sucesso para fazer. Eu comecei a fazer a substituição no meu console e eu rompi algumas trilhas, eu levantei a perninha de algumas trilhas, porque eu fui com muita sede ao pote, eu já fui com o alicate ali muito perto da base, arranhei o console, as trilhas ali da placa. Cara, se alguém pegar esse meu console, tá comigo ainda, eu guardo ele de recordação. Eu tenho outros Nintendo 64, mas eu guardo esse como uma recordação de uma cagada que eu fiz. Não sei se é cagada, enfim. Eu cometi alguns erros ali naquele console. O console tá funcionando, mas eu tive problema de trilha levantada. Eu fiz cagada até aprender. Mas depois que eu fiz essa, cara, eu troquei, sei lá, são 20 capacitores. Os primeiros foi ruim. Mas aí os últimos eu já peguei a manha. E aí depois, quando eu peguei o meu console realmente, o meu Nintendo 64 de jogo, ele veio com problema de capacitor. E eu já sabia como trocar, e eu já sabia os sintomas do problema. Então foi muito mais fácil, cara. Nesse aqui, eu não estraguei trilha nenhuma, fui com toda a paz de espírito e eu consegui restaurar. Da mesma forma, eu já peguei console, comprei no estado, por exemplo, eu comprei um PlayStation 3 no estado, um FAT no estado, paguei barato, paguei R$ 100, mas foi um console que eu não consegui arrumar. Eu imaginava que o problema dele fosse os capacitores de tântalo, que a gente precisa trocar aquele, eu já não lembro mais o nome, Tectel, uma coisa assim que você tinha que arrancar e colocar os de tântalo e pá, o console ia funcionar. E, cara, eu queria um PlayStation 3 FAT, quero até hoje. Eu comprei, paguei acho que R$80 ou R$100 no FAT quebrado, já não lembro mais se foi 50, 100, eu acho que foi mais caro, acho que foi R$80, não lembro. Mas eu comprei o FAT, comprei os capacitores de tântalo, esperei chegar, fiz a modificação e funcionou. Comecei a ver vários vídeos ensinando a achar o defeito e tal. Enfim, o defeito era qual? Era rebaling, cara. Tava com problema o chip de vídeo. Ou é um rebaling ou trocar o chip de vídeo. Aí já entrou num outro nível muito grande de capacidade técnica e ferramental. Eu sei que tem muita gente que faz na churrasqueira, mas eu não sei fazer na churrasqueira. Tem que ter ainda um soprador térmico. Eu não sei fazer essas coisas. Ainda não sei. Quem sabe um dia eu tente fazer um rebaling nesse meu PlayStation 3. Mas foi um console que eu perdi uma semana tentando, achando, trocando componente e tentando. Eu colocava, instalava o capacitor de tântalo de outra forma e não era. E eu não consegui corrigir. E mais recentemente, eu quebrei o meu Master System. Eu estava tentando fazer a modificação para RGB e eu consegui fazer a modificação para RGB, fiz tudo bonitinho e tal. Só que, cara, como eu estava testando a placa que eu desenvolvi do mod RGB, né, que eu fiz à mão, eu soldei alguns componentes meio, sabe assim, vou soldar aqui de qualquer maneira só para testar. Eu soldei, montei na placa, testei, deu vídeo, eu falei, nossa, cara, que beleza. Agora eu vou fazer agora de uma forma melhor. E eu esqueci de desligar o console. Eu comecei a mexer na placa com o console ligado. Tipo assim, foi uma besteira minha. Na empolgação ali de, deu vídeo, puta que massa. Aí eu desliguei o monitor, que eu tava mexendo aqui nesse monitor, né? Desliguei o monitor para entrar Eu desliguei esse monitor para entrar no computador para eu ver o diagrama de novo. Eu esqueci que o videogame estava ligado, mexendo na placa, de repente eu ouço um pep.
Falei, caramba, que merda. Fui ver, o console acende a linha de 5 volts, tudo mais, ele acende a luzinha. Porém, eu fui vendo, ele tava com fuga ali, ele tava com curto-circuito na linha de 5 volts. Eu fiz de tudo, cara. Todas as opções eu fiz, até que a última e pior foi a que eu diagnostiquei. Foi o CI daquele Sega, se eu não me engano é 3154, enfim, é o chip, o processador do Master System, ele queimou, entrou em curto. Até pensei que podia ser o Z80, tirei o Z80 da placa para ver se a fuga, né, se tirando o chip acabava com o curto-circuito, não acabou. Cara, eu tirei todos os capacitores, tudo que tinha na linha de 5 volts eu tirei, para ver se algum componente tinha entrado em curto, mas não, foi o processador. E eu fiquei muito chateado, porque foi um deslize meu. E eu quero dizer assim, cara, esses deslizes vão acontecer quando você faz modificações nos consoles. Mas eu comparar esses deslizes que eu tive, ou esse console que eu comprei eu não consegui consertar, comparar com quanto console eu comprei e consegui, ainda vale a pena arriscar. Por exemplo, esse mesmo Master System que eu queimei, eu deixei ele para sucata, para remoção de peça, comprei outro Master System em um estado de conservação, tanto da carcaça quanto da placa, melhor, porém com defeito. O soquete tinha pinos quebrados. E aí, pelo estado do soquete, eu acho que foi uma criança que soprava lá, soprava os cartuchos, encaixava no console, porque ele estava muito oxidado. E por conta da oxidação, quebrou os pininhos. O que eu fiz? Removi o soquete da minha placa que eu tinha acabado de queimar e coloquei na placa nova, e eu restaurei, funcionou. E eu paguei muito mais barato no outro Master System, porque estava quebrado, né? Ele rodava somente o jogo que estava na memória, não lia jogo nenhum. Então eu troquei o soquete e ele voltou a funcionar. Fiz o mod RGB nele, que agora eu já tinha corrigido tudo, fiz com o videogame desligado, e assim eu consegui restaurar o meu Master System. E o intuito desse vídeo é mostrar para vocês que nem só de vitórias a gente vive aqui no canal, nem só de vitórias a gente vai passar na hora que a gente tenta restaurar um console, restaurar uma fonte, restaurar um controle ou fazer uma modificação. Às vezes acontecem erros, às vezes os erros não causam a destruição do console, às vezes é só algo que você tem que ficar martelando ali até conseguir. Por exemplo, eu fiz o mod S-Video pro Atari, cara, eu demorei dias para fazer o mod. Porque não existia tutorial na internet, não existia mod na internet de como fazer o S-Video, só tinha um americano de outro console e um russo, e eu tinha um diagrama que eu tive que adaptar para a minha realidade. Tive que trocar um ou outro componente, porque eu já tinha alguns componentes aqui. Eu falei, cara, será que dá para trocar isso aqui? Mexi uma ou outra coisinha, e funcionou, mas até funcionar, eu demorei muito para achar aonde soldar um componente que eu estava soldando no lugar errado. E soldando no lugar errado não dava imagem, dava uma imagem toda chuviscada, trêmula. E eu falava, meu Deus do céu, eu soldei certo, eu fiz a placa muito parecida com o que os caras fizeram no canal gringo, por que não tá dando certo? E aí eu soldava, trocava resistência, colocava uma resistência maior, resistência menor, abria diagrama, até que eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu cometi esse erro tão banal de soldar o pino de cor. Eu já estava tirando direto do sinal RF ali, na saída do sinal RF, eu tinha que tirar direto do chip TIA. Só te soldei o fio, coloquei no chip TIA, imagem esse vídeo. Então são coisas às vezes que a inexperiência vai fazendo isso com a gente, e no final de tudo é tudo uma escola, e eu quis mostrar para vocês esse outro lado do mundo das manutenções, que nem tudo são flores, mas da mesma forma não desanimar você que tem uma coleção. Cara, aprenda a mexer nos seus consoles, vai pouco a pouco. Se uma ou outra estragar, pensa que foi um curso que você comprou. Eu sei, ninguém quer estragar um console, por isso eu penso, deixa os mais complicados para quando você tiver mais experiência. Mas compre um console no estado, tente restaurar ele, são coisas que valem muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa conversa. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.